Olá, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui na Rede TV Fé, transmitindo mais um programa Teologando. Esse é o programa da Sociedade Bíblica, da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, e durante uma sequência de 4 programas nós vamos falar com todos vocês a respeito do problema da ansiedade. Eu sou o pastor Dejaci, tenho atuado na Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, ela que é uma instituição de ensino superior na área de teologia e também de treinamento prático para líderes cristãos na área do aconselhamento bíblico e para todos que têm interesse pelos estudos práticos da Escritura Sagrada. O objetivo desse nosso programa é justamente instruir, basicamente, e chamar a atenção para a necessidade urgente de cuidados para com esse problema que tem assolado inúmeras pessoas, várias vidas e famílias, o problema da ansiedade. Eu tenho atuado ali na SEBI como professor, nas matérias pastorais e na área do aconselhamento bíblico especificamente, ocupo o cargo de diretor do CABI, Centro de Aconselhamento Bíblico. Nós temos lidado com esse problema da ansiedade de várias maneiras, não só instruindo em sala de aula, abordando o problema, mas no nível de discussão acadêmica com os profissionais dessa área de conhecimento humano, a saber, psicologia, psiquiatria, e outros que têm atentado para esse problema e têm feito a sua leitura e interpretação desse fenômeno que assola a vida das pessoas. Nesses programas nós não teremos o objetivo de promover um debate sobre isso e questionar o problema da interpretação do fenômeno, a fundamentação teórica dessa área do conhecimento humano e desses profissionais dessa área. Nós, apesar de que em algum momento nós podemos até fazer referência a isso, mas o nosso objetivo com essa transmissão é passar para as pessoas uma abordagem cristã e do aconselhamento bíblico de como lidar efetivamente de forma prática com esse problema, de tal maneira a ajudar as pessoas a entender a natureza do problema e ajudá-las a lidar com o problema de tal maneira a se verem livres desse tipo de inquietude. E sobre isso a Bíblia tem muito a falar. Então, nós vamos fazer uma abordagem direta sobre isso a partir da Escritura Sagrada, considerando a manifestação do problema e algumas características em particular desse problema, tentando responder questões básicas para entendermos a ansiedade sob uma perspectiva bíblica. Como eu disse, em algum momento mencionaremos o conhecimento secular e as abordagens, mas o nosso objetivo primeiro é transmitir para vocês, abordar o assunto, ainda que de forma superficial, mas com o intuito de chamar a atenção para e dar orientações práticas. É claro que aqueles que querem saber mais sobre isso e como a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, tem lidado com isso, você pode, por exemplo, entrar no site da nossa instituição, www.sebi.com.br, e você vai atestar ali, por exemplo, que nós oferecemos cursos de pós-graduação na área do aconselhamento, ventilando todos esses problemas comportamentais humanos que têm assolado a população mundial, especialmente nesse tempo de pandemia. Isso tem sido bem potencializado e os problemas se multiplicam. A nossa agenda lá no Centro de Aconselhamento Bíblico, a minha e a dos demais 8 conselheiros que atuamos, está rigorosamente lotada
e nós temos visto o crescimento do problema. Então, a CEBI se dispõe a abordar o problema de forma acadêmica mais aprofundada nos seus cursos de pós-graduação em aconselhamento bíblico. Nos cursos de pós-graduação em aconselhamento bíblico, a CEBI tem abordado de forma profunda, no nível de debate acadêmico, todos esses problemas associados ao comportamento humano, à pessoa humana, e nós fazemos isso com a abordagem do aconselhamento bíblico, um movimento internacional de recuperação da suficiência da Sagrada Escritura na igreja, para que a igreja possa cumprir o seu papel, o seu ministério e atender e ajudar as pessoas que padecem desse mal. Nós também temos desenvolvido cursos na área de treinamento básico para formação de conselheiros, e nesses cursos, chamado curso de capacitação, jornadas, conferências internacionais e nacionais, nós abordamos os temas específicos, como, por exemplo, ansiedade, que é o tema que eu me proponho a falar com vocês durante 4 programas aqui, o programa Teologando da CEBI. Nós temos um pensamento muito claro, um pressuposto, um referencial teórico absoluto, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Nós a entendemos como palavra de Deus inerrante, infalível e suficiente para todo homem e o homem todo. E a partir desse fundamento e desse referencial teórico é que nós pensamos no aconselhamento bíblico toda essa problemática que envolve, eu repito, toda a expressão comportamental do ser humano, a expressão emocional do ser humano e, sobretudo, o coração humano, aquilo que o humano é, aquilo que o homem é na sua totalidade e na sua profundidade, em essência. Com esse pensamento e com esse referencial é que eu venho conversar com vocês durante esses programas sobre o problema da ansiedade. O que vem a ser isso? De onde vem isso? Como lidar com isso? Eu costumo fazer a pergunta nos cursos que eu pessoalmente dou nessa área, tanto dentro e fora da CEBI, a pergunta: por que está inquieto os nossos corações? Por que os nossos corações estão tão inquietos? Por que nós estamos sempre preocupados com o que vai se suceder amanhã, depois, o ano que vem? Eu não estou falando de planejamento equilibrado que todos nós temos. Não vivemos a vida, como diz o compositor secular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós temos planejamento, todos nós vivemos a partir de planejamento, e é claro que eu não estou falando disso, eu estou falando quando isso se torna um problema. Quando a pessoa, por exemplo, numa cena simples do cotidiano, começa a morder as unhas, a comer as unhas, a bater o pé insistentemente, intermitentemente, sem parar, muda olhar, muda aspecto físico, e as ações dessas pessoas começam a mostrar um certo desequilíbrio emocional, um certo desequilíbrio vivencial, para a situação que aparentemente é de normalidade, mas isso perdura de tal maneira que pessoas podem chegar a um nível dos chamados transtornos de ansiedade, são vários, passa de uma dúzia, segundo o DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais. Esses transtornos de ansiedade passam de uma dúzia, e isso se manifesta e as pessoas recebem até diagnósticos clínicos de enfermos, de patologia por conta disso, porque isso perdura, isso é anormal, e as pessoas estão lidando com isso como se fossem de fato pessoas doentes, vítimas de uma patologia. Mas o nosso questionamento é: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Será que o entendimento secular está rigorosamente certo na sua abordagem quanto a esse problema humano da atualidade?
E sobre tudo isso nós tivemos agora o problema da pandemia, o problema do isolamento social, problema político, problema financeiro mundial, e eu tenho visto as pessoas em um desespero muito, muito constante. E o que é mais terrível ainda, pessoas com, teoricamente, uma certa experiência com Deus, muito desesperadas. Entenda, não é o mesmo que se preocupar, não é o mesmo que ter atenção, não é o mesmo que buscar soluções. É um certo desespero, uma inquietude. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Será que são de fato essas coisas externas que estão acontecendo no nosso mundo que estão trazendo isso, ou essas coisas são apenas um cenário apropriado para que se manifeste o que sempre esteve em nossos corações, que até então estava contido, mascarado, guardado, e agora explodiu, agora veio à tona? São perguntas que nós precisamos saber, olhar para nós mesmos e perguntar: por que está tão inquieto, por que está ansioso o meu coração? Uma das coisas da ansiedade, que nós vemos na ansiedade, é a própria pessoa, às vezes, não entender, ou pelo menos não saber explicar, ou qual o motivo de tamanha ansiedade, de tamanho desconforto vivencial e comportamental. Às vezes eu preciso perguntar: mas por quê? Por que você está se comportando desse jeito? Então são coisas simples e naturais e coisas complexas que assolam a vida das pessoas. Pensando o caso simples, funcional, cotidiano, como eu iniciei falando, o indivíduo fica copiosamente, olhando copiosamente, assintuosamente para o relógio a cada 5 segundos, esperando alguém que está para chegar daqui a 10 minutos. A ansiedade, então, ela traz para as pessoas um desejo de antecipar coisas que ainda estão para acontecer, de antecipar resultados, de querer antecipar resultados. Agora, o problema é que isso não é possível. Nós não podemos fazer isso não está no nosso poder. E elas vão mais além, e aí vai se configurando os chamados transtornos e o que é chamado secularmente de patologia. Porque além de ficarem ansiosas para antecipar algo que ainda está para acontecer, elas potencializam ainda mais essa ansiedade, querendo já achar soluções, porque a coisa não vai acontecer como tem que acontecer. Basicamente é isso, desde o horário marcado com alguém, até a data do vencimento de uma dívida, o resultado do exame médico e coisas do tipo, a situação financeira, situações relacionais. Então, coisas normais dessa vida têm o poder de tornar essas pessoas momentaneamente manifestando um comportamento de inquietude visível, circunstancial, como também trazê-las para um estado de opressão mais profunda do que isso, até um estado de depressão, até um estado de surto, às vezes, em função disso. Nesse primeiro bloco, o que eu quero colocar para vocês é esse fundamento do que eu quero discutir com vocês nesses próximos programas, aqui pela Rede TV Fé, falando aqui no Teologando, o programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. Nós vamos pensar cada uma dessas questões à luz da Escritura Sagrada, como eu já tenho dito. O que a Bíblia tem a dizer sobre a forma que devemos lidar com os desafios dessa vida? Quais são os caminhos que a Bíblia, a Palavra de Deus, aponta para contermos esse ímpeto do coração que quer ter, resumidamente, quer ter o controle sobre tudo que acontece na própria vida do indivíduo e mais, o que está acontecendo no mundo e ao redor dele? Como nós vamos lidar com isso? E mais, qual é a resposta que a Bíblia nos dá
para a pergunta que vai reger todo o nosso discurso aqui. Por que está inquieto o nosso coração? A Escritura tem muito a dizer sobre isso, e a chave para entendermos tudo isso está rigorosamente nos 3 primeiros capítulos da Escritura Sagrada. Eu tenho dito, e eu estou repetindo, parafraseando, replicando a fala de vários teólogos, compreenda os 3 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, e a compreensão de todo o resto da Escritura Sagrada até Apocalipse 22, 21 ficará mais fácil de ser compreendido. Se nós compreendermos isso, nós seremos capazes de ter essas respostas. Vamos para o intervalo e voltamos já. Olá, gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas. O projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá, você que está em casa, tudo bem? Você que assiste a Rede TV Fé. Eu quero te agradecer pela grande audiência que nós estamos tendo, a grande aceitação. Estamos tendo audiência em todos os lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Tocantins, Maranhão, Ceará, em todo o Brasil. Mas deixa eu te fazer um convite. Eu gostaria que você fosse um dos amigos da missão. E o que é, Pastor Marquinhos, ser um amigo da missão? É você colaborar mensalmente com um valor, com uma oferta, né? Nessa conta que está aparecendo aqui, tem aqui o número da agência, Banco do Brasil, o número da agência, o número da conta, o CNPJ, você vai anotar tudo isso e vai fazer uma transferência bancária, vai fazer uma colaboração, um depósito, você vai até as casas lotéricas, você vai depositar, enfim, você vai colaborar com o nosso projeto para que nós possamos continuar levando a mensagem e a palavra de Deus até você e até os confins da terra, né? Que bom pregar a palavra de Deus. Rede TV Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Teologando, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI. Nós que temos atuado em nível superior na área da teologia, cursos de pós-graduação na área do aconselhamento e de capacitação e treinamento de líderes e cristãos em geral. Quer nos conhecer melhor? Nos visite ali no site www.cebi.com.br. Eu vinha falando com vocês sobre o problema da ansiedade, como a Escritura tem muito a dizer sobre isso, como a Bíblia Sagrada tem muito a falar sobre isso. E eu disse a vocês antes do intervalo que nós temos a necessidade de conhecer bem os 3 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, Gênesis 1, 2, 3, para entender como essa vida funciona e por que funciona. E é claro, o problema da ansiedade está contemplado dentro da problemática. Em Gênesis 1 e 2, Deus criou todas as coisas e Deus fez o homem à sua imagem
E Deus deu ao homem uma missão muito clara. Ao fazer o pacto com toda a sua criação, o Senhor chamou o homem como indivíduo pactual para representá-lo no seu mundo criado. Essa é a missão do homem. Fica-nos claro, nesses 2 primeiros capítulos da Bíblia, que a razão de ser do homem, o homem foi criado com uma razão clara. Ele precisa obedecer à missão de Deus. Ele precisa cumprir a missio Dei, é assim que chamamos na teologia, a missão de Deus. E essa missão tem um princípio que vai reger todas as atividades e toda a existência desse homem criado, desse ser humano criado, a saber, o princípio da glória de Deus, o que nos leva a entender que toda a vida humana deve ser pensada a partir desse princípio. Ora, se eu existo para glorificar a Deus, então esse princípio tem que reger a minha forma de pensar, de sentir, de falar, de agir, de me comportar em todos os meus relacionamentos. A ideia de Deus e o plano primeiro de Deus é que o ser humano seja capaz de desenvolver todos os seus relacionamentos com toda a criação e, sobretudo, com aqueles que carregam a imagem de Deus, os relacionamentos humanos. Tudo isso deve ser pensado para a glória de Deus. Ora, eu preciso pensar o meu curso universitário que vai dirigir a minha profissão. Eu não posso ser regido pelo status, pelo glamour ou pelo retorno financeiro desse curso e dessa profissão. Eu tenho que achar, perceber os dons que Deus comunicou a mim para serem gastos nessa vida. E a partir disso, pensar então uma profissão que glorifique a Deus. Deus me deu os dons, esses dons, para que eu o sirva em seu reino e assim ele seja glorificado no seu reino e no seu mundo criado. Deus nos deu esse princípio básico e ele deve reger a nossa vida. Isso está muito claro. Inclusive, a CEBI tem inúmeros livros publicados e dentre eles eu recomendo para vocês o livro do pastor Alex Wellington, diretor da CEBI, A Dinâmica dos Relacionamentos Humanos. Ele trata muito dessa questão pactual de como o ser humano deve pensar os seus relacionamentos a partir do princípio da glória de Deus e da forma que Deus pensou. Um ótimo livro, uma ótima leitura, eu recomendo. Ele fala mais profundamente sobre isso que eu estou dizendo. Mas se nós pensássemos a vida dessa maneira, logo nós não vivenciaríamos situações que nos traz ansiedade ou que desperta a nossa ansiedade e faz com que tenhamos um comportamento ansioso. Ora, se o meu objetivo é glorificar a Deus e eu vou coordenar cada uma dessas ações nesse sentido, seja qual for a questão ou a área, profissional, acadêmica, relacional, conjugal, paternal, se eu estou fazendo isso, logo todas essas coisas estão aos cuidados de Deus, porque Deus é fiel para com o seu pacto. Deus não quebra o seu pacto com a sua criação, com aqueles que carregam a sua imagem. Então, só pensando simplesmente por esse ângulo, isso já tranquilizaria toda a situação, toda e qualquer situação que venha contra a nossa vida, ou no decorrer da nossa vida. Mas, quando nós chegamos em Gênesis 3, nós temos um problema, o problema da queda. Especificamente, Gênesis 3:6 nos traz esse relato. E aí, a partir desse momento, nós temos o problema da maldição no mundo, a maldição do pecado. Lembra? Por tua culpa agora é maldita toda a terra, o Senhor disse a Adão ao tratar com ele do problema da queda. Mas em Gênesis 3:6, o homem tomou uma decisão tola.
Ele quer ser autônomo. E mais do que isso, ele quer ser igual a Deus. Tomar as suas decisões de forma autônoma e decisões que voltem para ele mesmo e glorifiquem a ele mesmo. O homem perde de vista o princípio da glória de Deus e ele passa a pensar a sua vida para a sua própria glória. Então agora as escolhas que esse homem vai fazer, que esse ser humano vai fazer, essas decisões estarão rigorosamente atreladas ao seu coração egoísta. Portanto, esse homem vai buscar, em primeira instância, a sua autossatisfação, o seu próprio prazer, a sua autorrealização. Ele vai querer os aplausos, ele vai querer os reconhecimentos, ele vai querer tudo disso. E isso entrou na vida humana de tal maneira que agora as pessoas não conseguem mais pensar a sua vida para a glória de Deus. Voltando ao exemplo anterior, esse jovem, essa moça, agora vai pensar um curso universitário aonde ela tenha benefícios. Outro dia, no aconselhamento bíblico, uma menina com um problema de ansiedade horrível, inclusive já até tomando remédio psiquiátrico, uma garota de 17 anos, se aproximava o dia do vestibular e a pressão sobre ela era muito grande, porque ela precisava passar no curso de medicina na Universidade Federal do estado dela, porquanto o pai tinha um curso universitário rentável na federal do estado dela, a mãe tinha um emprego muito bom, uma profissão muito boa, rentável, formada na federal do estado de então, que ocorre esse caso, e a sua irmã mais velha também já estava se formando numa profissão cheia de reconhecimento, também na federal do seu estado. E agora ela, com 18 anos, 17 para 18 anos, estava sob pressão horrível, porque precisava passar em medicina na Universidade Federal do estado dela. Ela já chegou para o aconselhamento tomando remédio psiquiátrico, e quem trouxe essa menina para o aconselhamento comigo foi justamente uma professora dela, cristã, que naquela época era membro da igreja. E eu fui conversar com ela sobre isso para ver se ela tinha dons, para ver se ela tinha aptidão, vocação para a medicina. E no caso específico dela, até que tinha mesmo. Uma paixão muito grande pela ciência médica e claramente dons para esse exercício. Agora, o pensamento dela não era: eu recebi dons de Deus para atuar nessa área, para servir o reino de Deus, para ajudar pessoas, e nisso Deus é glorificado. E a consequência dessa minha profissão, eu vou ter uma renda muito boa, por sinal. Na minha opinião, não tão justa, mas muito boa, por sinal. A questão era, essa profissão precisa se destacar no meio da família para a gente seguir esses valores. E aí eu fui conversar com o pai da moça e ele deixou claro que não havia colocado pressão nenhuma sobre ela e que não havia essa exigência familiar. Mas a ansiedade dela tomou conta. Era uma questão de honra, era uma questão pessoal de se destacar, de não ficar abaixo. Perceba, no caso dela, como eu disse, até havia dons, mas as pessoas, a maioria delas, estão sofrendo questões financeiras, desconfortos e até doenças, insatisfação crônica, porque fizeram a escolha de uma profissão rentável, ignorando os seus próprios dons, a fim de viver os valores do seu próprio coração e não o princípio da glória de Deus. Isso tem trazido muito prejuízo à humanidade, tem trazido prejuízo à vida da própria pessoa e, consequentemente, à igreja, que agora precisa lidar com uma pessoa até com o chamado diagnóstico de doenças mentais. A igreja, por sua vez, não se encontra tão equipada, ela perdeu de vista alguns valores do seu contexto
e acaba não tendo condições de lidar com esse tipo de problema. Nesse tipo de abordagem que eu estou fazendo nesse programa e nos cursos que nós oferecemos, nós tentamos também até preencher essa lacuna, despertar a igreja, recuperar para a igreja aquilo que ela foi perdendo de vista, que faz parte do seu contexto e do seu chamado e vocação ministerial. Mas muito bem, tendo em vista o problema da queda, agora o mundo está em caos. Agora o mundo está em caos. O ser humano não quer saber mais do princípio da glória de Deus. Ele quer saber da sua própria glória. E aqui nós incorremos num problema grave, simples, mas grave. O homem acha que pode fazer as suas escolhas. Vamos aceitar que algumas delas eles até podem, mas eles não poderão escolher as consequências das suas escolhas. Ponto. Tomando emprestado a palavra do meu ótimo professor, reverendo João Geraldo, na nossa aula de pós-graduação em aconselhamento bíblico em casos de diagnóstico de doenças mentais, ninguém que se aproxime de Deus permanece igual. Qualquer pessoa que se aproximar de Deus será transformado visivelmente e de uma forma tremenda. Agora, o oposto também é verdade. Qualquer pessoa que se afaste de Deus também terá uma transformação visível e surpreendente, só que nesse caso negativo. As pessoas que escolhem tomar as suas decisões de forma autônoma, como se não houvesse Deus, ou ignorando o princípio da glória de Deus, buscando a sua autorrealização, elas estão significativamente se afastando de Deus por não considerarem a sua vontade o seu plano inicial. E a consequência disso será danosa. E uma das consequências visíveis é justamente o problema da ansiedade. Tendo colocado para vocês esses superficiais fundamentos, sem pensar a interpretação exegética da Escritura que eu propus, ou sequer a leitura mais aprofundada do mesmo, só para mostrar a prática, a consequência prática disso, nós vamos encerrar o programa de hoje, querendo provocá-los a estar conosco no próximo programa, quando darei sequência a esse assunto. Programa Teologando, da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, ACEBI, aqui pela Rede TV Fé. Muito obrigado e até o próximo.